Olá, pessoal. Treinadora Janete Melo na área, estreando o Podnet. Pessoal, era para ser no YouTube, mas deu um BOzinho. Chama a galera lá e corre para cá pro Instagram, porque eu quero apresentar meu primeiro convidado. Com muita honra, Irlan Melo. Se apresente, Irlan. Olá, pessoal. Uma honra para mim estar aqui no podcast, no Podnet da nossa Janete Melo, seu primeiro convidado. Eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que a gente vai bater um papo bem legal, falando sobre vários assuntos. Eu estou aqui disponível para ouvir e também para responder as perguntas que vocês enviarem. Eu abri a caixinha aí, tá, pessoal? Então eu já vou começar fazendo umas perguntas aqui pro Irlan. Irlan, fala da sua infância, com seus pais, sua juventude. Bom, Janete, eu nasci lá na região do Barreiro. O último bairro da região do Barreiro é o bairro Novo das Indústrias. Nasci ali, rua de terra, estudei em escola pública a maior parte da minha vida. Andava quase 1 hora para chegar na escola estadual Maria Belmira Trindade, que era em outro bairro. Lá no bairro onde eu estava não tinha nem escola. Foi uma infância muito feliz, brincando com os meus amigos, com a minha irmã, e a gente se divertia bastante. E meus pais sempre sendo um exemplo para mim, né? Um exemplo de trabalho, um exemplo de caráter, de honestidade. Assim, uma família ajustada e uma família que sempre foi muito carinhosa para comigo também. Olha, aproveitando esse gancho que você estudou, tal, por que mudou muito hoje a educação pública no Brasil? Infelizmente, né, por conta da ideologia, né? Nós vivemos assim uma fase onde a ideologia passou na frente da vontade de aprender. Então, por exemplo, nós temos um patrono na educação chamado Paulo Freire, que é quem trouxe, por exemplo, a escola plural. O que é a escola plural? Muitas vezes a pessoa passa sem aprender. E aí você tem às vezes pessoas formadas que não têm capacidade de estar aonde ela está. Então, assim, infelizmente, para mim, o problema foi a politização da educação que gerou o que a gente está fazendo hoje no Brasil. Gente, o Irlan, ele foi eleito com 660 mil votos. Não é para qualquer um, não. Ah, gente, como eu estava desacreditada de política, né? Hoje estou entrevistando uma pessoa totalmente assim confiável. Você, além de vereador, você é pastor, você é advogado. Como que você administra tudo isso? Bom, Janete, antes, só fazendo um parênteses, né? Quando eu fui eleito a primeira vez, eu fui eleito com 4 mil votos. Na reeleição, eu tive quase 9 mil votos. E agora 11.660 votos. É um sinal que a população tem confiado no trabalho que a gente faz. Né? Desde os 21 anos, eu sou advogado. Depois eu fiz uma outra faculdade, que é a Faculdade de Teologia. E fui consagrado ao Ministério Pastoral. Sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Pentecostal, lá do bairro Betânia. E aí depois eu comecei a dar aula. Então eu dou aula aqui nas faculdades Kennedy, na Faculdade Promove, Faculdade Novo Milênio, que é uma faculdade lá do Espírito Santo, e a Faculdade Finon, que é de Paracatu. Então, sim, nós damos aula. E além disso, tem a vereança também. Então, aí para vocês verem, né? Ele trabalha, ele não vive só do dinheiro público, gente. Com certeza. Sabe? É isso que eu defendo, sabe? Eu defendo, eu sou da seguinte opinião. Você pode falar que sim, pode dizer. Eu não acho que não era todo mundo que deveria se candidatar, primeiro. Temos muito analfabeto político aí que se deixa corromper pelo sistema. Eu acho que para ser um político hoje no Brasil tem que ter punho de aço. E falar em política, defina para nós o Brasil na política de hoje. Uma coisa que eu quero te dizer, eu vou falar sobre o que você está falando aí. Infelizmente, as pessoas elas veem a política como um meio de vida, né? Você me perguntou como é que você consegue fazer todas essas coisas. Eu sou bom de agenda, sabe? Eu cumpro as agendas, então eu consigo me organizar por causa disso. Agora, a política hoje no Brasil, nós estamos vivendo sobre um jugo de um principado e uma potestade. É isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo sobre um governo que defende
tudo que nós acreditamos em relação à palavra de Deus. Nós estamos vivendo num governo que incha o Estado, que está fazendo uma fábrica da pobreza e que está aumentando o imposto. Para você ter uma ideia, um imposto é aumentado ou criado a cada 37 dias. Então nós estamos precisando realmente de mudar essa sequência, porque o Brasil está indo para o buraco a passos largos. É complicado. E também a gente vê muito aí coisas que estão acontecendo. E eu queria te fazer uma pergunta meio polêmica. Eu na minha humilde opinião, tenho minha opinião sobre o caso da Juliana Martins. Certo. O que você fala sobre esse caso dessa menina que morreu sozinha ali? Uma tragédia, né, Janete? Assim, uma coisa que impensável. E eu digo o seguinte, olha, eu não tenho nada contra aquelas pessoas que gostam de adrenalina, de aventura, de coisas radicais, mas precisa ter um pouquinho de cuidado para escolher aonde vai e com quem vai. Por exemplo, no caso dela, estava sozinha. Mas você não acha que faltou socorro ali, não? Boa vontade? Acho, claro. Só que está num país distante, numa língua diferente. Você não tem um acompanhante, um guia que não está nem aí para você. Então, assim, é muito arriscado. Você se coloca numa posição de perigo. Não estou colocando a culpa nela, eu estou dizendo assim, o porquê que não aconteceu o socorro. Se ela tivesse um companheiro, uma pessoa do lado dela, que viajasse com ela, essa pessoa não teria mobilizado mais rapidamente alguém? Porque no caso dela, alguém teve que sentir a falta dela aqui no Brasil. Para ficar, tá desaparecida. E aí começou as buscas, né? Parece que o governo de lá não está nem aí para nada. Então, assim, e aí vem o governo brasileiro também e não fez nada para ajudar. Né? Então, assim, aí chega nesse ponto que chegou, infelizmente, uma tragédia. Bom, eu achei que faltou coração ali daquele povo da Indonésia para poder socorrer, porque tinha foto de drone e tal, a menina estava lá ainda, mas enfim. O Irlan, gente, a gente aqui vai falar sobre tudo, sabe? O Irlan, ele foi um dos responsáveis também pela acabar um pouco com aquela tragédia lá da BR. Sim. Fala um pouco disso para nós. Ô, Janete, eu tinha 6 anos de idade. Eu lembro dos pedaços de corpo dos acidentes que aconteciam ali embaixo no Betânia, próximo do bairro Novo das Indústrias, onde eu nasci e fui criado. Quando eu entrei na vereança, nós criamos um grupo de estudos sobre o anel rodoviário. E ali surgiu a ideia. Qual que é a ideia? Área de escape. O que é área de escape? É uma caixa de brita, um material especial que, ao invés do caminhão chegar lá embaixo e destruir tudo, ele para ali e salva a vida de todo mundo. Mas é muito difícil você tentar fazer as coisas na política. E quando eu levei a ideia para a prefeitura, demorou. Aí chegou um ponto que eu consegui em Brasília, conversei com o ministro Tarcísio, que hoje é o governador de São Paulo, apresentei o projeto para ele, e aí ele olhou e falou que ia fazer. Para resumo da conversa, agora em agosto completam 3 anos que essa área de escape está ali. Já foram quase 20 caminhões que utilizaram essa área de escape. E nunca mais nós tivemos uma morte lá embaixo, no bairro Betânia. Então, assim, é um projeto que salva e está salvando muitas vidas, graças a Deus. E nunca mais a gente teve essas imagens que eu falei quando eu tinha 6 anos. Perfeito. Vereador, ele investiga o executivo, a prefeitura. Fala para nós aí dos bastidores da prefeitura, se existe algum BO que o atual prefeito Álvaro Damião não está conseguindo resolver. Aproveita e fala aí para o povo que está te assistindo. Bom, o prefeito Álvaro Damião ele tem muita boa vontade, ele foi meu colega vereador 8 anos, está com energia total para poder resolver os problemas da cidade, está enfrentando, infelizmente, um problema agora que é a greve dos professores, que eu considero uma greve justa, por melhoria nas condições de trabalho e também por remuneração, porém, nós precisamos que a greve tenha início, meio e fim, e eu espero que ela já esteja no fim, inclusive amanhã tem uma audiência para tentar se resolver esse problema. Uma das funções do vereador é fiscalizar o Poder Executivo. Então, se eu descubro algo que a prefeitura está fazendo de errado, eu tenho que ir atrás, e eu vou atrás, até porque eu tenho independência. Eu não sou um fantoche, eu não tenho coleira, eu consigo efetivamente fazer com que o meu mandato ele tenha eficácia. Tanto é que fui relator de várias CPIs na Câmara e tudo mais. Até o momento eu estou tendo convicção que a prefeitura está indo no caminho certo. Muito bom.
E qual é qual o seu projeto para nós mineiros aqui de BH? Bom, eu tenho vários projetos, sabe, Janete? Se Deus quiser, no mês que vem, eu vou inaugurar a maior EMEI da cidade de Belo Horizonte, ali no bairro Avaí, na região oeste de Belo Horizonte. Além disso, tem uma outra EMEI para o Conjunto Betânia, que está para sair. Inauguramos a EMEI Cabana, que na verdade o nome dela é EMEI Tupã. E eu tenho um posto de saúde que eu quero levar ali para o bairro Novo das Indústrias. E nós estamos trabalhando, né, na questão, por exemplo, da municipalização do anel rodoviário, que nós conseguimos a municipalização agora, então tem muita obra para ser feita. Nós queremos resolver a questão do contrato de ônibus, que foi um cartel que foi feito lá em 2008 e vence agora em 2028. Então nós temos que tirar essas pessoas que estão lá e colocar pessoas que de fato tenham um serviço público melhor. Hoje a prefeitura dá dinheiro para as empresas de ônibus, mas eu pergunto, melhorou a qualidade? Para mim não melhorou nada. Então nós precisamos melhorar para que as pessoas não fiquem igual uma lata de sardinha dentro dos ônibus. Então tem coisas que a gente está trabalhando. O plano diretor, que é algo que afastou os empreendedores. As pessoas preferem construir em Nova Lima, em Lagoa Santa, em Vespasiano, e não constroem em Belo Horizonte. Por quê? Porque a cidade está travada. Então o prefeito disse recentemente um negócio que eu não vou esquecer. Ele disse assim, Belo Horizonte agora é a cidade do sim, porque até então ela era a cidade do não. Verdade. Nova Lima, você falou tudo. Gente, tá tudo muito sério. Daqui a pouco eu vou quebrar, sabe, a live, porque eu vou ter que fazer ele rir, sabe? Mas diga um sonho que você ainda pretende realizar, que você ainda não realizou. Conte pra nós se você tem algum sonho bacana aí, se expõe. A gente quer saber da sua vida. Vou falar um pouquinho. Na minha vida pessoal, eu quero muito conhecer Israel. Acabando essa questão de guerra, essas coisas, eu quero conhecer Israel. Tenho uma vontade muito grande de conhecer Israel. Na minha vida pública, eu sou pré-candidato a deputado federal. Então, ano que vem eu devo me candidatar, tudo correndo bem. Eu creio que eu posso ser muito útil em Brasília também. E, assim, de forma geral da minha família, eu tenho 4 filhos. 3 meninas e um menino. Eu desejo que meus filhos sejam felizes. Eu desejo que meus filhos se casem, que tenham uma boa família, que tenham um bom emprego. Tudo aquilo que um pai e uma mãe desejam para os seus filhos, né? Então esses são os meus sonhos. Tá vendo que eu não tenho tantos sonhos assim, muito impossíveis de acontecer? O maior sonho, sabe, Janete? Já aconteceu. Sabe por quê? A minha filha Noemi, mais nova, ela nasceu com hidrocefalia. É aquela doença que a cabeça da criança vai crescendo. Sim. E com 3 meses de vida, no dia do meu aniversário, ela fez uma cirurgia experimental, chamada terceira ventriculostomia. E nessa cirurgia, Deus curou ela. E ela é uma pessoa perfeita hoje. Ano passado eu tive a alegria de entregar o canudo do curso de Direito para ela. Ela formou em Direito. Então, Deus, ele é capaz de fazer o impossível nas nossas vidas. É o que eu disse ali, lá no perfil. Quando você se sente incapaz ou desacreditado, sempre tem alguém olhando por nós. Esse alguém é o Todo-Poderoso, nosso Deus. Amém. Eu tô aqui com um livro de Irlan Mello, olha, essa é para casar. Fala para nós sobre esse livro, Irlan. Bom, esse livro aqui, primeiro esse livro é para você, tá, Janete? E eu vou deixar uma aqui para depois você fazer um sorteio aí para os seus seguidores, do jeito que você achar melhor, tá bom. Tá? Esse livro conta uma história bíblica, a história de Ruth e Noemi. Uma história uma história totalmente de pessoas improváveis, né? Você imagina, a Ruth era uma amaldiçoada. Noemi, ela se transformou numa mendiga, em depressão. Ela estava tão triste que quando as pessoas chamaram ela de Noemi, minha filha mais velha chama Noemi. Noemi significa amável, doce. As pessoas chamaram, Noemi apareceu. Ela falou, não me chama de Noemi não, me chama de Mara, porque agora eu estou amarga. Porque Deus pesou a mão sobre mim, como se Deus fosse culpado por tudo que aconteceu na vida dela. E a outra nora dela abandonou, mas a Ruth não. A Ruth disse assim, não me instes para que te deixe e me afaste ao pé de ti. Por onde quer que tu fores, eu irei. Por onde quer que pousares, pousarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E ela foi ao encontro de Noemi e elas continuaram, tiveram coragem de abandonar o velho e experimentar o novo com Deus.
Porque ela falou, o teu Deus é o meu Deus. E aí a história, para aqueles que ainda não conhecem, existe um livro na Bíblia, que é o livro de Ruth, são 4 capítulos, e a história termina de uma amaldiçoada com uma pessoa que entrou na genealogia do rei de Israel e na genealogia de Jesus. Então esse livro conta essa história, as minhas impressões sobre essa história, e assim, é um livro que mostra que Deus é o Deus do impossível e é o Deus também dos recomeços. Às vezes tem pessoas que possam estar nos assistindo aqui que precisam recomeçar. Carlos Drummond de Andrade diz que recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. E como é bom recomeçar com Deus. Então, esse livro é para isso. Que interessante, tá, pessoal? Eu vou sortear. Essa é para casar, principalmente para quem busca um casamento, se inspirar, né? Eu costumo dizer assim, aonde estão as Ruths de hoje? Isso. Uma vez, no curso de mulheres, eu falei sobre Ruth e Noemi, onde estão as Ruths de hoje? Que não larga nada para poder ajudar ninguém, né? Só olhando o próprio umbigo. Mas você é o quê? De um assunto eu pulo para o outro, porque a minha cabeça tá assim, tá fervendo, tá, gente? Vai mandando coraçãozinho aí, como é que tá aí? Tem alguma pergunta aí para ser respondida agora? Não, pergunta não. Não? Ô, pessoal. Só elogios, né, do Melo. Obrigado. Olha, Irlan, qual é o seu time de futebol aqui em Minas? Eu sou galo doido, galo na veia, não tem nem que ver. Você gosta de animal? Gosto, eu tenho uma gatinha siamesa que se chama Luna e tem uma bacana. pug que se chama Lola. E as duas são muito amigas e a gente se diverte muito. Você sabe que no Podnet tem uma pegadinha, porque esse homem é muito sério. Então hoje eu vou quebrar os paradigmas. Então, você vai cantar o hino do galo. Será que eu consigo? Fazendo miau. Meu Deus do céu. Vambora. Nós somos... Não, mas você vai cantar mimimi. Eu que vou cantar com mimimi? Então tá. Vai. Não, vai ser difícil. Não. Por exemplo, eu vou dar só uma palhinha assim. Por exemplo, eu vou cantar o Ouviram do Ipiranga na língua do gatinho dele. Mimi, mimi, miau, 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 miau. Paga esse pato, paga esse mito agora, vai. Nossa. Vai, não. Miau, miau. Não, tem que fazer. Miau, miau, miau. Miau, miau. Não sei fazer, não sei. Olha, ele ficou vermelho. Não sei. Me ajuda aí, ué. Tá bom. É o hino do galo, né? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Gente, quem diria? Ainda bem que você me ajudou, senão eu nunca ia conseguir. Vereador, pastor, doutor. Miando aqui. Pelo galo, né? Pelo galo. Agora, assim, olha, pessoal. Hoje foi nossa primeira live. Eu tenho que respeitar a agenda do meu convidado. Deu BO lá no YouTube. E deu BO porque o meu Instagram é privado e nós começamos tudo de novo, mas ao vivo é assim mesmo, né, É verdade, isso mesmo. Mas agora eu quero que você olhe para a câmera e diga algo para alguém que não se sente capaz. Diga algo para alguém que edifique ao ouvir a tua palavra hoje. Você já fez miau? Agora entrega a palavra para o coração dessa pessoa que acha que não pode. Bom, pessoal, existe um versículo na Bíblia que é Provérbios 16:3, que diz assim: consagre ao Senhor todos os seus planos, ou tudo que você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos.